O pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura. Hoje estamos no nosso 86º encontro, lendo o livro 3, estamos no capítulo 37 do livro 3, né? A gente está começando a discussão sobre renda da terra. Estamos assim numa segunda metade desse capítulo 37, né? Parou aqui nesses 3 pontinhos aqui. E vamos retomar a leitura daqui. Bom, então vou lá. Há 3 erros principais que devem ser evitados no tratamento da renda da terra e que enturvam sua análise. Primeiro, a confusão entre as diversas formas da renda que correspondem aos variados graus de desenvolvimento do processo social de produção. Todos os tipos específicos de renda têm em comum o fato de que a apropriação da renda é a forma econômica na qual se realiza a propriedade fundiária, que, por sua vez, a renda da terra pressupõe uma propriedade da terra, a propriedade de determinados indivíduos sobre determinadas porções do globo terrestre, seja o proprietário, a pessoa que representa a coletividade, como na Ásia, no Egito, etc., seja essa propriedade fundiária apenas um acidente da propriedade que determinadas pessoas detêm sobre os produtores diretos, como ocorria no sistema da escravidão ou da servidão. Seja ela a propriedade privada pura de não produtores sobre a natureza, mero título de propriedade do solo, ou, finalmente, seja ela uma relação com o solo, a qual, como no caso dos colonos e dos pequenos camponeses proprietários de terra, isto é, no caso no trabalho isolado e socialmente não desenvolvido, parece estar diretamente incluída na apropriação e na produção dos produtos de determinadas porções de terra pelos produtores diretos. Diego entrou aí, tudo bem? Boa tarde. Estou continuando aqui a leitura. Boa tarde, boa tarde. Esse caráter comum das diversas formas da renda, o de ser a realização econômica da propriedade fundiária, da ficção jurídica, graças à qual diversos indivíduos possuem porções determinadas do globo terrestre, faz com que suas diferenças passem despercebidas. Esse é o primeiro ponto aqui que ele está chamando de erros principais, né, e tem a ver com essa confusão com as diversas formas da renda. Segundo, toda renda fundiária é mais valor, produto de mais trabalho. É ainda diretamente mais produto em sua forma não desenvolvida, a renda in natura. Daí o erro de que a renda corresponde ao modo de produção capitalista, renda que é sempre um excedente sobre o lucro, isto é, sobre uma parcela de valor da mercadoria que se compõe ela própria de mais valor, entre parênteses, mais trabalho. De que esse componente peculiar e específico do mais-valor se explique pelo mero fato de revelar as condições gerais da existência do mais-valor e do lucro em geral. Essas condições são, 2 pontos, os produtores diretos têm de trabalhar mais que o tempo requerido para a reprodução de sua própria força de trabalho, de si mesmos. Em geral, têm de executar mais trabalho. Essa é a condição subjetiva. A condição objetiva, é a de que também possam efetuar mais trabalho. Que as condições naturais sejam tais que a parte de seu tempo de trabalho disponível baste para sua reprodução e sua autoconservação como produtores. Que a produção de seus meios de subsistência necessários não consuma toda a sua força de trabalho. A fertilidade da natureza constitui aqui um limite, um ponto de partida, uma base. E o desenvolvimento da força produtiva social de seu trabalho constitui outro limite. Considerado mais de perto,
uma vez que a produção dos alimentos é a condição primordial de sua vida e de toda a sua produção em geral, o trabalho empregado nessa produção, ou seja, o trabalho agrícola no sentido econômico mais amplo, precisa ser suficientemente produtivo para que todo o tempo de trabalho disponível não seja absorvido na produção de alimentos para os produtores diretos. Quer dizer, para que seja possível o mais trabalho e, por conseguinte, o mais produto agrícola. Indo além, que o trabalho agrícola total, trabalho necessário mais trabalho, de uma parte da sociedade baste para produzir os alimentos necessários para toda a sociedade, ou seja, também para os trabalhadores não agrícolas, que, portanto, seja possível essa grande divisão do trabalho entre agricultores e industriais, assim como a divisão entre aqueles agricultores que produzem alimentos e os que produzem matérias-primas. Embora o trabalho dos produtores diretos, que produzem para si mesmos, se divida em trabalho necessário e mais trabalho, ele só representa, em relação à sociedade, o trabalho necessário requerido para a produção dos alimentos. Além disso, a mesma coisa se produz em toda a divisão do trabalho no seio da sociedade inteira, em contraste com a divisão do trabalho no interior de uma oficina particular. Trata-se da divisão do trabalho necessário para a produção de artigos específicos, para a satisfação de uma necessidade pontual da sociedade em relação a determinados artigos. Se essa divisão é proporcional, os produtos dos diversos grupos serão vendidos a seus valores, no momento ulterior do desenvolvimento a seus preços de produção. Ou então, a preços que, determinados por leis gerais, são modificações desses valores, ou, conforme o caso, preços de produção. De fato, essa é a lei do valor, que se impõe não com relação às mercadorias ou os artigos em particular, mas aos produtos totais originados de cada uma das esferas da produção, autonomizadas por meio da divisão do trabalho, de modo que não só se emprega apenas o tempo de trabalho necessário para cada mercadoria individual, como também se emprega a quantidade proporcional do tempo de trabalho social total implicado nos diversos grupos. O valor de uso continua a ser a condição. Mas, se o valor de uso de uma mercadoria individual depende de que esta última satisfaça por si mesma uma necessidade, no caso da massa social dos produtos dessa mercadoria, depende de que ela seja adequada à necessidade social quantitativamente determinada de cada tipo específico de produto e que, por isso, o trabalho se encontre proporcionalmente distribuído entre as diversas esferas da produção, na proporção dessas necessidades sociais, que são quantitativamente circunscritas. A parênteses, inserir nesse ponto ao tratar da distribuição do capital entre as diversas esferas da produção. Fecha parênteses. A necessidade social, isto é, o valor de uso elevado à potência social, aparece aqui como determinante para a cota do tempo total de trabalho social que corresponde às diversas esferas da produção em particular. É apenas a mesma lei que já se manifesta na mercadoria individual, a saber, a de que o seu valor de uso é pressuposto de seu valor de troca, e com isso, de seu valor. Esse ponto tem a ver com a relação entre trabalho necessário e mais trabalho, na medida em que, ao ferir essa proporção, o valor da mercadoria não se pode realizar e, por isso, tampouco o pode o mais valor nela incorporado. Por exemplo,
Suponhamos que se tenham produzido telas de algodão numa quantidade proporcionalmente maior que a necessária, ainda que nesse produto total de telas só se realize o tempo de trabalho necessário para isso, sob as condições dadas. Em geral, despendeu-se nesse ramo particular uma quantidade de trabalho social maior que a necessária, isto é, uma parte do produto é inútil. Por isso, o produto total só se vende como se tivesse sido produzido na proporção necessária. Esse limite quantitativo das cotas do tempo social de trabalho aplicáveis às diversas esferas particulares da produção é somente a expressão ulteriormente desenvolvida da lei do valor em geral, embora o tempo de trabalho necessário possua aqui um sentido diferente. Uma quantidade determinada desse trabalho basta para a satisfação das necessidades sociais. A limitação se apresenta aqui por meio do valor de uso. Sob as condições de produção dadas, a sociedade só pode empregar certa quantidade de seu tempo total de trabalho na produção desse tipo particular de produto. Mas as condições subjetivas e objetivas de mais trabalho e mais valor, em geral, não têm nenhuma relação com a forma determinada, seja do lucro, seja da renda. Elas valem para o mais valor, a mais-valia, no caso, né, como tal, independentemente da forma que ele assuma. Por isso, não explicam a renda fundiária. Esse é o segundo ponto aqui, né, bastante longo, né, que ele deduz aqui, né, toda a renda é mais valor. E, bom, eu acho que isso aqui deve ser um número 3, né, embora aqui apareça como 1, mas eu acho que isso aqui deve ser número 3. Quem está com talvez a outra edição aí pode confirmar, mas acho que deve ser número 3, né? É 3. Que aqui ele veio como se fosse 1, então deixa eu até corrigir isso aqui. Aqui é o número 3, na verdade. Então, vou botar aqui 3. Então, continuando aqui precisamente no caso da valorização econômica da propriedade fundiária, no desenvolvimento da renda fundiária, manifesta-se como característico o fato de que sua quantidade não esteja determinada em absoluto pela intervenção de seu receptor, mas sim pelo desenvolvimento do trabalho social, que independe da ação desse receptor e no qual ele não participa em absoluto. Por isso, entende-se facilmente como característica da renda, entre parênteses, e do produto agrícola em geral, o que, sobre a base da produção de mercadorias, e mais precisamente da produção capitalista, que é a produção de mercadorias em toda a sua extensão, é comum a todos os ramos da produção e a todos os produtos. Vou continuar então aqui, né? Aí ele vai continuar explicando esse ponto, né? Porque fiquei um pouco com dúvida, mas eu acho que ele vai desenvolver um pouco. Então vamos tentar ler mais 1 ou 2 parágrafos, depois a gente volta. Beleza então. Então vamos lá. O nível da renda do solo, entre parênteses, e com ela, do valor do solo,
se desenvolve no curso do desenvolvimento social como resultado do trabalho social total. Por um lado, expande-se com isso o mercado e a demanda por produtos agrícolas. Por outro, expande-se diretamente a demanda pelo próprio solo, como condição concorrencial de produção para todos os ramos possíveis da atividade, inclusive os não agrícolas. Ademais, a renda e com ela o valor do solo, para falar só da renda agrícola propriamente dita, se desenvolve com o mercado para o produto da terra e, por conseguinte, com o crescimento da população não agrícola. Desenvolve-se com sua necessidade e sua demanda, em parte de alimentos, em parte de matérias-primas. É da natureza do modo de produção capitalista que este reduza continuamente a população agrícola em relação à população não agrícola. Porquanto, na indústria, em parênteses, no seu sentido mais estrito, o crescimento do capital constante em relação ao capital variável está ligado ao crescimento absoluto, embora ele signifique um decréscimo relativo do capital variável, ao passo que na agricultura diminui em termos absolutos o capital variável requerido para a exploração de um terreno determinado, ou seja, que tal capital só pode crescer na medida em que novas terras forem cultivadas, o que, por sua vez, pressupõe um crescimento ainda maior da população não agrícola. De fato, não estamos aqui diante de um fenômeno peculiar à agricultura e a seus produtos. Pelo contrário, com base na produção mercantil e em sua forma absoluta, a produção capitalista, isso vale para todos os demais ramos da produção e produtos. Esses produtos são mercadorias e valores de uso que possuem valor de troca, mais precisamente um valor de troca realizável, conversível em dinheiro, apenas na medida em que outras mercadorias constituem um equivalente para eles, em que outros produtos se confrontam com eles como mercadorias e como valores. Eu vou só terminar esse trecho aqui, eu já passo a palavra para o Caio, que levantou a mão. Ou seja, na medida em que não são produzidos como meio de subsistência diretos para seus próprios produtores, mas como mercadorias, como produtos que só se tornam valores de uso mediante sua conversão em valor de troca, entre parênteses, dinheiro, mediante sua alienação. Bom, vou parar aqui. Caio, por favor, tá com a palavra aí. Não, é só porque queria retomar esse argumento, porque eu acho que ele é um pouco complexo. Então, esses 3 pontos, né? Ele fala, eu esqueci agora o primeiro ponto, mas o segundo é que toda renda é... Ah, tá. Então, o primeiro é, olha, a gente não pode ficar confundindo as diversas formas da renda, né? Corresponde em cada momento da vida social vai ter uma forma, né? Acho que é esse o ponto principal. E dentro do cada sistema, então, no capitalismo vai ter uma forma, no feudalismo vai ter outro, sistema escravista, acho que esse é o ponto principal. Mas a questão central é que renda da terra é mais valor, né? Produto de mais trabalho. Eu acho que esse item está bastante claro aqui, né? E daí ele vai mostrar... E daí eu acho que o último ponto do argumento, que é um pouco mais complexo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o montante da renda e a forma e o valor da terra não está ligado com nenhuma intervenção, principalmente do dono da terra, as dinâmicas da classe capitalista ou feudalista, etc., mas sim ao processo de produção de forma geral, né?
Então, tá, questão objetiva, mais trabalho, mas eu acho que esse ponto aqui, né? Então, parece que o rentista fundiário, ele está meio que a reboque do desenvolvimento social, né? Porque, assim, à medida que aumenta a indústria, aumenta a demanda por matérias-primas, por produtos agrícolas, etc. E isso valoriza a terra, né? Porque a terra, ela acaba sendo limitada. Não é nenhum... essa é a principal dinâmica da coisa, né? Da apropriação da renda. Passa por aí? Foi o que vocês entenderam também? Raquel? Então, Caio, tentando conversar assim, eu acho que é por aí, mas eu só colocaria um acento maior ali na fertilidade da terra, né? Acho que quando ele está falando assim que em primeiro, acho que a gente tem que separar as duas coisas, né? Primeiro falar da renda e depois falar do preço da terra. Mas a possibilidade, então, de que a renda da terra aumente para aquele proprietário está atrelada, diz o Marx aqui, ao desenvolvimento do trabalho social. Então, ele está dizendo assim, né, todo esse desenvolvimento das forças produtivas aplicado à terra, aí passa por adubo, por irrigação, tudo que pode ser aplicado a essa terra, vai dar um diferencial de qualidade para aquela terra, né, um diferencial de fertilidade que, como a gente vai ver mais à frente, né, essa diferença de fertilidade é justamente muito importante para garantir uma apropriação ali da renda da terra. Então, eu acho que passa também por aí, assim, por uma questão mais do processo produtivo aplicado à terra, não só uma demanda maior da indústria, eu concordo que isso está conectado, mas eu acho que passa mais diretamente por aí. Isso é tão importante que, assim, no parágrafo, desculpa, na frase final desse parágrafo, ele fala assim, olha, isso aí até parece que é uma peculiaridade da renda fundiária, não sei como é que está escrito aí, assim, mas é um parágrafo do item 3, na parte bem finalzinha do item 3. Ali, ó. Entende-se facilmente como característica da renda da terra o que, sobre a base da produção de mercadorias, e não é precisamente da produção capitalista, é comum a todos os anos de produção e a todos os produtos. Eu entendo aqui, aí é a minha interpretação, tá? Mas eu entendo assim, uma coisa, isso fica muito claro lá naquele capítulo da manufatura, no livro 1, né, quando o Marx está falando assim, é porque o capitalista combina os trabalhadores ali, que, no mesmo processo de trabalho, que surge aquela força social. Então, como ele combina aqueles trabalhadores ali, ele chama aquela força social de sua força, né, de força produtiva do capital, mas, na verdade, é a força produtiva do trabalho, que está produzindo um excedente e tudo mais, tá. Eu acho que aqui, na minha interpretação, o Marx está até retomando isso aqui, assim, está dizendo, olha, é a força produtiva do trabalho aplicada à agricultura que permite um aumento da fertilidade ali e tudo mais, e que vai, sem o proprietário fazer absolutamente nada, permitir que esse proprietário ganhe uma renda maior, porque a força produtiva do trabalho aplicada à terra está se elevando. E aí, só para fechar, aí vem o complemento ali, que a gente até já conversou num ponto passado, né? Vem o complemento do preço da terra, né? Porque aí o caminho eu acho que é um pouco diferente, é aquela coisa de que, bom, com o desenvolvimento das forças produtivas, há uma tendência de diminuição da taxa de lucro, né? Aí tem vários pormenores aí, mas a gente sabe que há uma tendência de diminuição da taxa de lucro e também da taxa de juros. E aí, à medida que diminui a taxa de juros, há uma tendência de aumento, na verdade, do preço da terra, né? Então, eu iria um pouco mais assim diretamente, né, nessa questão aí do desenvolvimento das forças produtivas aplicada à terra propriamente dita, para entender o aumento da renda, né? Aí no caso ali do preço é uma coisa que eu acho que ele já falou antes, assim. Acho que a Raquel falou já assim, de maneira mais esclarecedora. Eu só pontuaria que ele está chamando aqui no item 2, né, de um erro, né? Ele falou, esse é um dos erros, né? Ele diz aqui, né? Os 3 principais erros que devem ser evitados no tratamento, né, da renda. Aí o primeiro é essa de confundir as formas de rendimento com a renda da terra, né? Porque ela é uma vantagem, né?
ela é uma espécie de vantagem. Então, ela não é um rendimento como salários ou lucro, ela é uma vantagem. Então, ela tem essa característica meio distinta. E por ser uma vantagem, eu acho que aí vem o segundo ponto, né? Toda renda fundiária, ela é produto, vamos dizer assim, do mais trabalho, né? Desse trabalho excedente, da mais-valia. Mas, na verdade, o proprietário dessa vantagem, no caso aqui da terra, ele não participa nada, ele participa com o direito de se apropriar da renda, mas ele não tem assim trabalho nenhum propriamente dito. Ele, na verdade, é proprietário, ponto. E por ser proprietário, ele tem o direito de participar desse excedente produzido dessa terra. E, na verdade, vai ter um a mais nesse excedente, que é essa vantagem, porque essa terra em particular tem uma fertilidade específica, né, ou tem uma localização, mais na frente ele vai falar disso, específica. E aí tem uma vantagem, essa vantagem o proprietário se apropria dela. Agora, essa vantagem, ela não é exatamente aqui em termos monetários, já de imediato, né? Ela aparece aqui como mais trabalho, então ela é uma coisa ainda em termos de valor, né? Então, tem talvez um processo dessa vantagem se tornar dinheiro para o proprietário de terra. Eu acho que é um outro momento, tem outras mediações para isso ocorrer, né? Que aí talvez tenha a dimensão histórica que influencia em cada caso. Mas é isso. Pode descer só duas linhas aqui para eu terminar de ler esse trecho. Toda a renda fundiária desculpa, agora eu estou perdido onde que a gente estava. Não, tá ok, pode parar. De que esse componente peculiar específico do mais-valor se explique pelo mero fato de revelar as condições gerais de existência do mais-valor e do lucro em geral. Essas condições. Tá. As condições objetivas. Ok. Não, tá bom. E vamos retomar só o terceiro erro. O terceiro erro é que não seja determinado, né? Não seja determinado pelo desenvolvimento das forças produtivas, salvo engano. Né? Não seja de seu receptor. Então, o fato que sua quantidade, ou seja, a quantidade da renda da terra aqui, ou da valorização, da renda fundiária e da valorização, não esteja determinada em absoluto pela intervenção do seu receptor, mas sim pelo desenvolvimento do trabalho social, que independe da ação desse receptor e no qual ele não participa em absoluto. Tá. Então, ele está dizendo, eu estou entendendo que o erro é achar que a renda da terra depende do receptor, da intervenção do seu receptor, certo? Pois é, eu confesso que eu acho que essa frase está estranha, assim, mas só conseguiria interpretar desse jeito, né? Considerando as coisas que a gente já leu. Não, acho que é isso mesmo. Não, tá tranquilo. Por mim. Mas eu acho até que o que ele está dizendo é que não é o proprietário da terra, ele não, vamos dizer assim, não depende dele exatamente a existência da renda da terra. Essa vantagem vai aparecer à medida em que o desenvolvimento das forças produtivas vai, por exemplo, tornar aquela terra, aquela fertilidade dela viável economicamente. Né? Pensa nas fazendas do café do oeste paulista e lá do noroeste paranaense, que, né, vão se tornar viáveis à medida que as ferrovias adentram. Então, elas são férteis, ela tem uma terra boa, mas essa fertilidade só se torna viável porque também tem condições para isso. E essas condições dependem do desenvolvimento do trabalho social e não só daquele proprietáriozinho qualquer. Acho que é um pouco isso que ele tá colocando. Não, concordo. Bom,
Vou seguir aqui, nós paramos, deixa eu ver, era aqui. Mercado, não é isso? Foi. Ou seja, na medida da sua alienação. Então, continuar aqui a leitura. O mercado para essas mercadorias se desenvolve por meio da divisão social do trabalho. A divisão dos trabalhos produtivos transforma reciprocamente seus respectivos produtos em mercadorias, em equivalentes mútuos, faz com que eles sirvam uns aos outros como mercado. Isso não constitui de modo nenhum algo peculiar aos produtos agrícolas. A renda só pode se desenvolver como renda monetária sobre a base da produção de mercadorias, mais precisamente na produção capitalista, e se desenvolve na mesma medida em que a produção agrícola se converte em produção de mercadorias, isto é, em que a produção não agrícola se desenvolve independentemente da produção agrícola, pois, nessa mesma proporção, o produto agrícola se converte em mercadoria, valor de troca e valor. A produção de mais valor e mais produto se dá na mesma medida em que, com a produção capitalista, desenvolve-se a produção de mercadorias e, por conseguinte, a produção de valor. Mas, na mesma proporção em que se desenvolve esta última, há a capacidade da propriedade fundiária de capturar uma parte crescente desse mais-valor por meio de seu monopólio da terra, e assim incrementar o valor de sua renda e o próprio preço da terra. O capitalista ainda desempenha uma função ativa no desenvolvimento desse mais-valor e desse mais-produto. Mas o proprietário da terra tem apenas de se apropriar de sua cota crescente do mais-produto e do mais-valor, cota que aumenta sem sua intervenção. Esse é o caráter peculiar de sua situação, não o fato de que o valor dos produtos do solo, e por conseguinte do próprio solo, cresça constantemente na medida em que se amplia o mercado para eles, que a demanda aumente e com ela cresça o mundo das mercadorias que se confronta com o produto do solo, isto é, a massa dos produtores mercantis não agrícolas e da produção mercantil não agrícola. No entanto, como isso ocorre, sem sua intervenção, aparece como algo específico o fato de que a massa do valor, a massa do mais-valor e a transformação de uma parte desse mais-valor em renda do solo dependam do processo social de produção, do desenvolvimento da produção de mercadorias em geral. Por isso, Dove, por exemplo, quer extrair daí a renda. Ele diz que a renda não depende, que a renda depende não da massa do produto agrícola, mas de seu valor. Este, por sua vez, depende da massa e da produtividade da população não agrícola. O fato de que ele mesmo só se desenvolve como mercadoria, em parte com a massa, em parte com a variedade da série de outras mercadorias que constituem equivalentes para ele, é algo que vale para qualquer produto. Isso já foi demonstrado na exposição geral do valor. Tem uma nota de rodapé, no caso é a última nota de rodapé, nessa Dzinho, uma referência ao livro 1 do Capital, a nota do tradutor aqui. Continuando no corpo do texto. Por um lado, a capacidade de troca de um produto depende, em geral, da multiplicidade das mercadorias que existem fora dele. Por outro, disso depende especialmente a quantidade em que ele mesmo pode ser produzido como mercadoria. Nenhum produtor, seja industrial ou agrícola, considerado de forma isolada, produz valor ou mercadoria.
seu produto se torna valor e mercadoria apenas no contexto de determinadas relações sociais. Em primeiro lugar, na medida em que aparece como manifestação de trabalho social, isto é, na medida em que seu próprio tempo de trabalho surge como parte do tempo de trabalho social em geral. Em segundo lugar, esse caráter social de seu trabalho aparece como caráter social gravado em seu produto, em seu caráter de dinheiro e em sua intercambiabilidade universal determinada pelo preço. Portanto, se, por um lado, o mais-valor ou, de modo mais estrito, o mais produto em geral é explicado no lugar da renda, por outro, se comete aqui o equívoco de atribuir exclusivamente aos produtos agrícolas um caráter que se aplica a todos os produtos enquanto mercadorias e valores. Isso fica ainda mais superficial quando se retorna da determinação geral do valor à realização de certo valor da mercadoria. Toda mercadoria só pode ter seu valor realizado no processo de circulação e saber se e em que medida ela o realiza é algo que depende das condições do mercado. Portanto, a peculiaridade da renda fundiária não está nos produtos agrícolas se transformarem em valores e evoluírem como tais, isto é, que eles, como mercadorias, se defrontem com outras mercadorias e que os produtos não agrícolas se defrontem com eles como mercadorias ou que se desenvolvam como expressões particulares do trabalho social. A especificidade é que, com as condições em que os produtos agrícolas se desenvolvem como valores, entre parênteses, mercadorias, e com as condições de realização de seus valores, há também o poder da propriedade fundiária de apropriar-se de uma parte crescente desses valores criados sem sua participação. E uma parte cada vez maior do mais-valor, da mais-valia, né, é convertida em renda fundiária. Terminamos o capítulo 37, o longo capítulo 37, e o próximo seria aí a renda diferencial, mas antes de entrarmos, se entrarmos hoje, mas vou pausar aqui para perguntar se temos comentários, questões, ponderações. Eu só, de certa forma, resumiria isso, né? Então, aqui ele está dizendo, olha, vários equívocos que levam, de uma forma sintética, talvez, a dizer assim, olha, existem vários pensadores tentando fazer, economistas políticos, tentando fazer o argumento de que a renda da terra é uma coisa ou é específica do capitalismo, ou está ligada a alguma propriedade especial da terra, ou alguma da mercadoria agrícola, né? Tentando falar, olha, não é nenhuma dessas coisas. Existem um setor, o produto agrícola, ele é um produto, uma mercadoria capitalista, como qualquer outra, no sentido de que é feita, é produzida no sistema capitalista para essa apropriação do mais-valor, é comercializada como as outras mercadorias e tem na sua forma intrinsecamente nada de muito especial em relação às outras mercadorias, é claro. Mas existem dinâmicas que estão mais ligadas a essa questão, acho que ele vai entrar na propriedade da terra e algumas especificidades que acho que tem a ver com a renda diferencial, vamos ver no próximo capítulo, que sim explicam essa capacidade desse setor, né, do rentista se apropriar de um valor crescente do mais-valor, né? Então essa que é a
o que dentro da dinâmica do sistema explica que esse setor específico consiga se apropriar de mais valor do que outras mercadorias que, a princípio, não teriam nada de diferente uma mercadoria da outra. Todas são frutos do trabalho, todas aumentam o seu volume aí com o desenvolvimento das forças sociais, etc, etc. Né? Tentando fazer um resumo aqui. Eu acho que passa por aí. Eu só acrescentaria uma coisa que, na verdade, apareceu até mais no início desse capítulo, quando o Marx estava assim, acentuando mais o caráter de monopólio, né, da terra e tudo mais, né? Eu acho que isso aí é meio que uma arquitetura, assim, uma coisa que o Marx está colocando, né, digamos, as peças em cima da mesa aqui, justamente para tentar demonstrar como há uma certa homogeneidade do capital aplicado na terra com qualquer outro capital. No fundo, eu estou de total acordo com o que o Caio falou antes, é exatamente isso, né? Não tem nenhuma diferença, é trabalho aplicado à terra, como é trabalho aplicado na indústria e tudo mais, isso gera um valor excedente e assim por diante. E tem ambos, de certa maneira, também se caracterizam por uma coisa que o Marx já explicou lá no livro 1 Capital e que aqui ele vai retomar, né? Que é aquela coisa assim, bom, se tu aumentar a produtividade do trabalho de maneira muito significativa em um determinado ramo, ou um capital, né, for capaz de aplicar, pensando mesmo na indústria, né, for capaz de aplicar um método muito inovador e tudo mais, que lhe dê uma vantagem muito grande, o Marx vai dizer, esse capital ele vai se apropriar, né, lá no livro 1, ele chama isso de uma massa de mais-valia extraordinária, salvo engano, massa de mais-valia extra, ou coisa do tipo. Então, ele já reconhecia isso lá. E aqui ele está dizendo a mesma coisa, né? A terra pode ter uma qualidade tal que ela também vai permitir, a gente vai ver isso, acho que com mais clareza, até depois quando aparecer a questão ali da renda diferencial, né? Ela pode ter uma qualidade tal que permite que um proprietário se aproprie de uma massa de renda da terra superior em relação aos demais, né? Aos demais proprietários. A diferença entre um proprietário de terra e o sujeito que na indústria lá aplica um método muito inovador é essa questão do monopólio. Eu acho que essa é a única diferença assim, que o Marx vai deixar muito marcada entre a produção na agricultura ou a produção que envolve, na verdade, solo, né? Porque pode ser mineração, poderia ser, hoje em dia a gente poderia falar de renda petroleira, né? Então, envolve alguma característica do solo. Esse solo é monopólio de um determinado proprietário e a vantagem que aquele proprietário obtém com aquele solo, ela não se dilui na concorrência, segundo Marx. Já as vantagens que alguém, né, um capitalista que está lá na indústria, conseguiu, qualquer tipo de vantagem que ele tem ali momentaneamente, aquela vantagem supostamente pode se diluir, né? Por definição, pode se diluir na concorrência. Então, aquela mais-valia extra se perde. A mais-valia extra aqui aplicada no solo, ou proveniente do solo, na verdade, ela nunca se dilui. Por isso que ela se constitui com um nome especial de renda da terra, né? Acho que essa é a única diferença. De resto, eu estou de total acordo. Assim, o Marx está fazendo um profundo esforço aqui, justamente para demonstrar que não tem diferença, né? Não tem... trata-se de qualquer atividade produtiva capitalista, né? Não, muito interessante, muito bom ouvi-los aí. E eu só botaria um pontinho a mais em cima de algo que a Raquel comentou aí, o Caio também estava falando, essa questão de pode olhar para o capital em geral, né? De certa maneira, o Marx está, com a discussão da renda da terra, também abre para pensar um pouco essas situações aí de rendas contemporâneas, mas não no sentido da terra, né? Pega o caso dessas empresas aí de software, de royalties, né? Que de certa maneira, ou então na propriedade farmacêutica de certas patentes de coisas, né? De certa maneira, o monopólio, né? Ele mesmo que seja localizado bem pontual, ele vai nascer, né? E aí vai nascer uma vantagem, né? Então, daquele medicamento, daquele princípio e tal, né? Aquele laboratório vai se apropriar. Da mesma maneira,
uma certa tecnologia, até ser difundida entre os concorrentes, né? Eu acho que essa discussão da renda da terra, ela também, embora o Marx agora vai falar bem da terra mesmo, inclusive ele vai tratar do caso lá da queda d'água, né, que digamos que aumenta uma força hidráulica que pode ser apropriada para a produção de alguma coisa, para um moinho, né? Mas daria para pensar em setores aí de tecnologia, né? Então acho que isso, inclusive, me parece que é uma fronteira de discussão, né? Não tem tantos trabalhos ainda, né? Tem alguns tals, mas eu acho que ainda é uma fronteira de discussão essa questão aí da renda da terra como lucro extra, né? Mais valia extra. Assim. Acho que o Carlos levantou a mão. Não, é que você falou isso sobre a questão digital e me veio um insight que eu queria compartilhar com vocês e tem a ver com o argumento que o Yannis Varoufakis faz sobre a questão do tecnofeudalismo, mas daí eu vou divergir dele, né? Vamos dizer assim, seria um contraponto à argumentação que ele faz, que é mais ou menos o seguinte: olha, a Amazon, por exemplo, ela não é um mercado, né? Porque ela cria ali a lojinha e você só vê o que a Amazon quer que você veja, né? Ou Google, né? Você entra no Google, você só vai ver o que o Google controla, né? Você não existe uma concorrência real, né? Quando você está dentro do sistema Google, ou dentro do sistema Facebook, ou dentro do sistema Amazon, você só vê aquilo ali, né? De uma certa forma, né? Quando você entrou ali, você entrou num mundo não competitivo, né? E assim como a Terra, né? A Terra você até pode existe uma competição talvez entre os produtores da Terra, sim, mas a Terra ela é questão do monopólio, né? Depois você conquistou a terra e ela foi toda dividida, não tem para onde ir, né? Você tem a totalidade do mercado dessas terras. Assim como é nessa questão digital. A partir do momento que todas as transações são feitas dentro da Amazon, uma parte tão grande para ser discutido, é um poder de monopólio que ele não pode ser... deixa de ser a questão da tecnologia, né? Porque entendeu? Já estão todas as pessoas estão na Amazon, todo mundo está dentro do Google. Então você não tem como você competir por esse espaço. Essa propriedade ela está definida, é um espaço que ele é tudo ou nada, né? Porque hoje o Google é só o Google, né? Não tem outra. Né? Então, e aí ele consegue extrair essa renda. Porque ele criou esse espaço digital, vamos dizer assim, essa terra digital, porque que tem mais a ver talvez com o uso que as pessoas estão fazendo ali, né? Mas eu acho que e aí realmente é um pouco um monopólio, é uma renda, é o rentista digital, o tecnofeudalista, aí já não sei, talvez eu tenha que elaborar um pouco melhor esse argumento, mas existe, acho que, uma correlação, né, para se pensar isso. Enfim. Só um comentário sobre a coisa do tecnofeudalismo. Estava lembrando ali daquele ponto 1 ali que o ponto é bem idiota, mas o ponto 1 lá que o Marx coloca lá para evitar os 3 erros, né? E assim, esse primeiro erro ali que o Marx pede para evitar, né, fala justamente assim para tomar cuidado assim com as diferentes diferentes formações sociais, na verdade, que correspondem a diferentes formas de propriedade, né? Que ele vai até falar do modo asiático ali, vai falar de feudalismo, fala de seria um escravismo ali também e tal. Então, eu confesso que eu não conheço assim a fundo o argumento do Varoufakis, né? Mas da superfície que eu conheço, parece um pouco também cair um pouco nesse erro, né?
tudo bem que esse rentismo exacerbado, né, que o próprio Caio está falando aí agora, né, quanto que a gente pode ver essa mais-valia extra aparecendo em vários ramos da produção, fazem a gente pensar mesmo, né, o que está se transformando, para onde está indo, tudo mais. Agora, indo para o feudalismo, eu acho meio, né, estranho, né, ele associar o pagamento de renda do feudalismo com isso, é uma mistura meio estranha, assim, né. Acho que tem que ver justamente pelo caráter propriamente capitalista disso, né? Enfim, mas eu confesso que eu conheço de maneira muito superficial lá o argumento do Varoufakis, então eu também não saberia entrar muito no argumento dele. Eu também precisava ler esse Varoufakis aí, que até está traduzido, né? Está vendendo em vários lugares, né? Enfim, best-seller. Mas eu compartilho um pouco desse ceticismo. Acho que tem um pouco desse erro aqui de confundir as formas de renda, né, de rendimento com a renda da terra. Isso é um problema. Não sei se é disso que se trata hoje no mundo. Não sei se poderia se chamar de renda da terra, o que o Amazon, a fonte da riqueza do Bezos, do Zuckerberg e afins, assim, né? Não sei mas acho que estudar isso seria interessante. Agora, tem uma outra dimensão ali, que é o seguinte: uma coisa é o desenvolvimento histórico da renda da terra, que, em geral, não é em serviços ou trabalho que eram pagos, ou em produtos. Então, na verdade, a origem da renda da terra na sociedade feudal tinha a ver também com quando o nobre, o senhor, ia para uma guerra, ele levava seus camponeses junto também, tinha que ir para a guerra também. Aí alguém poderia dizer, mas os exércitos nacionais não tem nada a ver uma coisa com a outra. São outras relações, né? Então, misturar isso... Eu até entendo a provocação no sentido que a gente tem uma dimensão reacionária dessa organização política da riqueza hoje, que poderia ser compreendida em termos mais racionais, né? Mas eu acho que, ainda que chame atenção e seja, digamos assim, um conceito que fala, não, então tem uma dimensão reacionária. Também, assim, para o bem da ciência, né, tem problemas, porque induz a imaginar que a gente está tendo uma regressão nas forças produtivas também, para estar um tipo de sociedade em que a suzerania e a vassalagem definiam certas relações econômicas. E também não é bem disso que se trata, né? Enfim, ponderando aí, o Caio... Vai lá, Caio, por favor. Não, eu acho que é uma questão da provocação nem vou entrar muito no que ele fala, mas assim, o que ele está dizendo que é o seguinte: a gente está saindo dessa lógica competitiva do capitalismo, né? Porque por mais que o capitalismo tenda ao monopólio, ele tem uma lógica competitiva de mercado, né? E ele vai dizer que essas grandes techs, elas não, elas criam o próprio espaço, e aquilo ali, o que acontece dentro do Google não é competição, não é mercado, né? Tá todo mundo anunciando e vendendo, comprando e vendendo, e o Google está extraindo a renda. Mas eu acho que o mais importante é a gente olhar para isso, porque eu acho que essa discussão que está na fronteira, né, do dia de hoje são as big techs e a relação delas com o capitalismo financeiro, porque são muito relacionadas, né? Assim, o que o Google, e principalmente a Amazon, em estratégias financeiras fez, tem muito a ver com essa questão do venture capital, né, esses fundos privados e de né, toda esse modelo que eu acho que são muito interessantes. Mas eu acho que o que será que esse lucro extraordinário
dessas empresas e o poder de mercado, né, o que elas têm, ou se é que é um poder de mercado mesmo, ou ele está virando outra coisa, essa renda, né? E eu acho que aí talvez tenha a ver com essa questão da renda da terra que a gente pode discutir. Então, esse poder que essa tecnologia permite, será que ele está se tornando algo no limite que não é mais só apenas monopólio tecnológico, como seria no ramo industrial, ou ele tem uma forma diferente de apropriação do mais-valor? Eu acho que esse aqui é o grande debate aí, né? Mas é bom. Eu gosto de polêmica, assim, né? Para mim, se não tiver as pessoas discutindo ali, quer dizer que o assunto não é bom. Não, sem dúvida. Eu acho que é um assunto polêmico mesmo. E eu tenho a sensação de que talvez não é tão pouco estudado quanto os esquemas de produção, né? Os esquemas de produção é muito menos estudado ainda. Mas a renda da terra também não é um assunto assim que tem tantos trabalhos, é uma coisa mais incipiente, eu tenho a sensação, né? Então, por isso também essas polêmicas são importantes a gente, em alguma medida, pensar nelas, né? Sem dúvida. Mas só para fechar assim, Caio, eu acho que a tua pergunta final assim é realmente muito boa, porque assim, se o Marx em algum momento, né, olhou para esse capital sendo aplicado na Terra e viu que aquele excedente estava se convertendo permanentemente em alguma coisa, que, né, esse lucro suplementar, né, esse lucro extra que estava se convertendo permanentemente em renda da Terra, né, por que a gente não pode fazer a mesma pergunta, né, como você está fazendo, né, se voltando para algum ramo específico, né, da indústria, sei lá, né, pode ser das big techs e tal, mas algum ramo da indústria, e se perguntar, será que não tem um excedente, né, um lucro extra sendo formado de maneira permanente, está ganhando, ou seja, é aquela coisa lá de uma transformação quantitativa que em algum momento pode se converter em uma transformação qualitativa, né? Então, é alguma coisa aparecendo permanentemente ali, né, um valor aparecendo permanentemente, então será que aquilo não é qualitativamente uma nova coisa? Eu acho que isso é uma excelente provocação, assim. A gente não tem resposta, mas temos que continuar estudando para ver se tem alguma pista aqui, né, sei lá. É isso aí. É isso aí, verdade. Bom, então vamos ficar por aqui na nossa leitura. A gente terminou o capítulo. Na semana que vem a gente começa o 38, que tem o nome aqui do capítulo, que é a renda diferencial primeira aí, né? Que ele está falando de considerações gerais, né? Capítulo 38, que a gente vai entrar na semana que vem.